mal. Seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente, como disse o Senhor Jesus. Quando você estiver num ambiente que você vê, você percebe que tem alguém ali querendo sistematizar tudo aquilo que é o sobrenatural de Deus, ou seja, essa força que opera em nós, que nos dá gás para a gente entrar com fogo no meio das situações adversas, que deixam pessoas caídas, deixam pessoas frustradas, e até às vezes essas pessoas somos nós mesmos. Fique esperto quando você estiver numa situação dessa e você percebe que tem alguém querendo dizer para você que você tem que até a empresa de gás que Deus deu na mão dele, com 7 passos para viver na unção de não sei o que, para viver nos dons espirituais, para destravar não sei o que. Não é assim. É por meio de amor. Percebeu compaixão? Espírito Santo, o que eu faço? E outra, percebeu o oposto daquilo que é o amor? Espírito Santo, o que eu faço? Porque no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo ele disse para tomarmos cuidado, para que nós não sejamos daqueles que entristecem aquele que cede para nós essa força proveniente do poder de Deus. Porque, gente, não existe nada que entristeça mais a pessoa do Espírito Santo do que aquilo que é o oposto do amor. É que agora eu não estou conseguindo achar aqui, eu não quero me prender muito, eu preciso terminar, que está ficando com muitas informações, e eu quero realmente ser alguém que fale algo que faça sentido. Não quero ficar enchendo linguiça, como a gente já está acostumado a ver por aí. Mas em algum lugar aqui do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Gente, achei o versículo 4:31. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. E um pouco antes, no versículo 30, ele diz assim: e não façam com que o Espírito de Deus fique triste. O que entristece o Espírito Santo é o oposto do que é o amor. Então eu estou vindo trazer para você essa palavra para te dizer que a realidade apostólica, quando nós lidamos com guerra é em amor, porque toda vez que você ama alguém, é o que disse João na sua primeira epístola universal, se eu não me engano no capítulo 2, que não tem como você dizer que conhece a Deus sem amar o teu próximo, sendo que Deus é amor. Lembra que no início eu disse que muitas vezes nós não nos conhecemos por não conhecermos a Deus? É nesse ponto que eu quero chegar. Quando você ama alguém, você está conhecendo a Deus naquela pessoa. A tua inteligência, tudo que há em você sofre o impacto de um encontro com quem Deus é. E você é mudado, você deixa de ter medinho de guerra. Vou contar o último testemunho aqui bem rápido. Houve uma situação de uma pessoa muito querida que precisava entrar numa casa de reabilitação. De repente estava tudo certo, essa pessoa some. Eu estava no lugar onde eu trabalhava, que era atendendo a pessoas dentro de um estacionamento. O espírito, quem me conhece sabe que eu tenho problema com... Eu não enxergo, não é que não enxergo, eu tenho daltonismo. Eu sou uma pessoa que eu sou daltônico. Então, eu tenho dificuldade com cor. Só que, naquele dia que aquela pessoa que precisava ser internada, que de repente sumiu, o Espírito Santo falou assim pra mim: Bruno, levanta de onde você tá. Eu tava sentado, eu tava orando. Ele falou pra mim: Bruno, levanta de onde você tá, eu vou abrir a tua visão e você vai ver todo tal número de carros de uma cor só. Eu falei: tá, ok. Gente, eu saí pelo meio dos corredores e fui contando. E o Espírito Santo tinha me dito que eram carros de cor vermelha. Tinha um outro rapaz que trabalhava comigo. E eu fui contando. E ele abriu os meus olhos e eu entendi que aquilo era vermelho. E é uma das cores que normalmente é a mais difícil de eu conseguir identificar. Você coloca preto e vermelho um do lado do outro, e vira uma confusão na minha cabeça que só Jesus sabe. Aí eu chamei outro rapaz e eu falei assim: vem cá, que cor é esse carro aqui? Aí ele: vermelho. Aí eu fui perguntando pra ele. Aí eu falei pra ele: tá, todos esses são vermelhos? Ele: sim. Então eu tô vendo certo. Aí ele ficou olhando pra minha cara, tipo, nada, não, nem esquece, deixa pra lá. Gente, era exatamente o número que o Espírito Santo tinha me dito de carros vermelhos que estavam no estacionamento lotado. Só que antes de eu contar, ele já tinha me dito. E por que ele me disse o número?
Porque ele falou pra mim assim, só pra você ficar tranquilo, sabendo que já tem um anjo em cada lado da pessoa, levando ela de volta pra casa pra ela poder ser internada, desce que tem tantos carros de cor vermelha. Abri os meus olhos e eu vi, o outro menino me ajudou a identificar realmente, porque, gente, a gente também tem as nossas inseguranças. Realmente era tudo vermelho. Daqui a pouco eu recebo uma ligação. Olha, Bruno, aquela pessoa que a gente estava insistindo para que fosse internado para reabilitação, voltou para casa. E já foi. Gente, pra mim é assim, eu não sou de muito, sabe? Tá bom, eu já sei. Eu preciso desligar, eu preciso fazer. Como assim você já sabe? O Espírito Santo já tinha me contado. Glória a Deus, vamos se alegrar. Porque eu tava num dia muito corrido no trabalho. Desliguei e voltei pro trabalho. Eu estava ali disponível, servindo aquela situação, aquela pessoa em amor. Ah, Bruno, você é especial? Não sou. Jesus é. Jesus é. O Espírito Santo faz essas coisas porque Jesus comprou isso pra gente. É nosso por direito. Jesus é especial. Eu me disponibilizei a servir em amor. Quando me mandaram uma mensagem falando que a pessoa saiu de casa, que de repente parece até que mudou de ideia, o que eu fiz? Eu me pus a orar. Eu me disponibilizei em amor. Eu não podia ir até onde essa pessoa estava, mas 2 anjos podiam. 2 anjos podiam. E foi isso que o Espírito Santo me disse e aconteceu. Depois de meses, a pessoa já tinha saído da casa de reabilitação, estava ótima. Eu estava aqui lavando louça, eu vi uma pessoa muito grande, vestida de preto, com correntes na mão, subindo a escada aqui do quintal, entrou aqui e começou a bater na minha porta. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim, você já sabe o que é, né? Eu falei, sei, é demônio. Aí o Espírito Santo falou, lembra daquela situação? Esse demônio tá vindo cobrar. Eu falei, mas ele tá vindo cobrar no lugar errado, né? Porque aqui, pelo amor de Deus, Jesus manda em tudo e eu tô em Cristo. Que palhaçada é essa? Aí na mesma hora eu já fui até a porta e falei, a resposta é não, na minha casa você não entra. Você tá vindo cobrar, mas vai embora. Na mesma hora sumiu igual fumaça. Passaram-se mais alguns meses. Passou-se mais alguns meses. Eu estava lavando louça de novo. Aí o Espírito Santo falou pra mim, hoje é dia de orar. E eu tava de folga. Na minha folga normalmente eu fico mais de boa, não faço nada. O Espírito Santo falou, hoje é dia de orar. Eu já levantei, ele falou, mas ora em línguas. Que aí eu volto aqui para Efésios capítulo 6, no versículo 18. Que quando a gente lê aqui falando que é pra gente tomar aquilo que Jesus comprou pra gente, que é a força do poder de Deus, que vem do poder de Deus, que eu já expliquei aqui, que nós temos essa força através da pessoa do Espírito Santo, quando a gente vive em amor. Mais pra frente, o apóstolo Paulo fala como que a gente toma essa força. E ele fala, orando em todo tempo no Espírito Santo. E o que é orar no Espírito Santo? Eu não vou explicar biblicamente a respeito e não vou ensinar biblicamente a respeito disso. Mas orar no Espírito Santo, um dos principais entendimentos, se não for o único, porque para mim particularmente é o único, orar no Espírito Santo é orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas aqui dentro da minha cozinha, e orando em línguas, 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 e comecei a orar. De repente, puf, explodiu uma oração no meu interior, eu falei, espírito de morte, eu tô te vendo. O Espírito Santo deixou eu ver. Aquele espírito que tinha vindo bater na minha porta meses antes, ele se escondeu. Porque eu só falei pra ele, cai fora. E quem lida com libertação, sabe que nós precisamos ser bem direcionados. Gente, eu simplesmente mandei embora, sabe? Não tenho nada a ver com isso, cai fora, eu tenho a ver com Jesus. Se escondeu na casa de baixo. Numa vida lá embaixo. Eu não vou poder contar a situação porque deu caso de polícia, mas resumindo toda a história. O Espírito Santo me mandou orar, abriu um monte de situações, eu consegui tirar uma pessoa de uma situação de cativeiro. Cativeiro, quando eu digo é cativeiro mesmo, cativeiro privado, a pessoa ficar num cativeiro. Consegui tirar essa pessoa desse cativeiro, essa pessoa foi livre do cativeiro. Depois descobrimos que além do cativeiro havia uma obra de macumba. Gente, eu tô falando a minha linguagem, tá? Eu não tô atacando religião de ninguém. Só que assim como eu posso fazer uma oração contrária para uma pessoa, isso Satanás pode pegar e fazer mal, porque oração é coisa da religião que a gente já sabe, né? Dos crentes. Às vezes uma obra de... Eu vou falar macumba, gente, mas me entendam mal, é porque é o jeito que eu sei falar. Às vezes essa obra de macumba pode não ter sido feita para o bem.
E foi o que aconteceu em relação a essa pessoa. Ela não só estava em cárcere privado, como a pessoa também estava fazendo uma obra de maldade para matar ela. Sabe o que aconteceu? Nesse dia, aquele espírito saiu de lá de baixo, que eu comecei a orar no espírito. Quando eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo me revelou que aquele espírito tinha descido, que aqui são várias casas aqui. A minha casa é em cima. Esse espírito ele tinha descido, escondido na casa de um dos vizinhos, entrou no vizinho e aí começou a baixaria toda. Gente, deu caso de polícia. A pessoa que ia ser morta foi livre. Aí eu te faço uma pergunta. Deus é Deus de confusão? Não. Deus não é Deus de bagunça, de gritaria. Deus não é Deus de... Mas é Deus de vida, é Deus de amor. Essa situação precisava mudar. No final das contas, as pessoas até se reconciliaram, ficaram bem. Mas se não houvesse uma intervenção naquele dia, ia ter morte. E eles não sabem nenhum porquê. E eu não vou contar, eu não contei, não vou falar. A situação entre vocês aconteceu por causa que um espírito de morte entrou aí, porque houve um espaço. Não, antes eu tinha só orado com a pessoa, só orei com a pessoa. Eu vi que houve uma manifestação de um demônio ali, mas eu não dou espaço para essas coisas. Eu continuei orando, abençoei a pessoa e pronto. Gente, atitudes de servir em amor fazem toda a diferença para a pessoa do Espírito Santo. E para finalizar, existe uma coisa que para a pessoa do Espírito Santo importa muito, que é ver a gente amando. E quando nós percebemos aquela compaixão, aquele sentimento especial, aquele amor do nada em relação a uma fragilidade, a uma vulnerabilidade de uma pessoa, ele nos dá uma direção específica. Só que em todos os quesitos ele ama nos ver amando. Quando nós estudamos o livro a carta de Efésios, melhor dizendo, quando nós vemos todas essas características que eu já disse aqui, mas nós vamos exatamente para o meio da carta, do meio para o fim, na verdade. O apóstolo Paulo, ele começa a falar assim, para que esposas e maridos tivessem uma lida diária, cotidiana, de amor. Para que pais e filhos tivessem uma lida cotidiana de amor. Para que aqueles que eram escravos e seus donos tivessem uma lida cotidiana de amor. Por que eu estou falando disso? Porque eu sei que terão pessoas que lerão a carta aos Efésios e nós estamos em dias de muita polarização e as pessoas normalmente vão pegar essa parte que vai falar dos escravos e seus donos e vão falar que Deus é esse que permitia que naquela época houvesse escravidão. Gente, não foi Deus quem permitiu, era questão social, era questão da época. Só que dentro das questões da época, o reino de Deus ainda se manifesta. E não é para vir com rebelião, não é para vir com baixaria, falando, tá errado, vamos quebrar tudo isso aqui. No espírito do Silas Malafalsa, vamos dizer assim, né? O que tá acontecendo? Às vezes parece que baixa até a Vera Verão ali. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, que eu não vou continuar, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho irônico, eu não vou fazer isso, né? Que aqui agora é hora de manter a seriedade no negócio. É isso, gente. Nas nossas lidas sociais, nas nossas lidas comunitárias, é necessário que tenhamos amor. Nossa, Bruno, você veio com todo esse discurso, com toda essa fala, com tudo isso, para agora vir com uma fala política? Você está sendo direcionado por alguma, como é que eu posso dizer? Por alguma pessoa que seja da esquerda, que esteja te pagando para isso? Não, gente, não é isso. É que falar de vulnerabilidade social não é só da esquerda, não é só da direita, mas é antes de tudo por herança do corpo de Cristo. E nós agimos de formas diferentes. Eu não vou ver uma mulher que é homofóbica, que muitas vezes é direitista, não estou falando de direita, mas é direitista, tem características fascistas, tem características racistas. Eu vejo essa mulher, por exemplo, numa situação de cárcere privado, eu vou deixar aquela mulher ali, padecendo e falar que é porque ela aceitou ficar com macho escroto? Que é porque ela não teve que lidar com a situação da forma correta? Não, se surge amor no meu coração a respeito daquela situação e vai surgir porque eu estou em Cristo, o que eu faço? Vou me meter na história? Não, gente, porque a gente não tá para desordem, mas a gente pergunta, Espírito Santo, o que eu faço? É assim que as coisas acontecem e que nós compreendemos o nosso tempo, porque quando se lê Efésios 6:10, uma coisa que nós podemos afirmar, aqui nós estamos falando sobre uma doutrina que as igrejas cristãs da atualidade, elas batem muito em cima dessa doutrina, que é a doutrina de guerra batalha espiritual. Só que nós estamos ouvindo coisas que são vinho, que muitas vezes é um vinho velho,
sendo colocado num odre novo. Você provavelmente acabou, ou possivelmente acabou de se reconhecer em Cristo. Você começa a ter contato com as informações acerca de batalha espiritual, de guerra espiritual, e às vezes te confundem com tanta informação. Coloca armadura, tira armadura, coloca armadura, tira armadura. Porque tem gente que fala, se você ler o meio do texto principal que eu li aqui, que é Efésios 6, você vai ver que é citada a armadura dos romanos, do exército romano, que era o exército que na época era o mais influente sobre a igreja de Efésios, como um tipo de figura que Paulo podia usar para explicar como que era essa questão de viver na força do poder de Deus e por causa disso estar no meio de uma guerra. Existe gente que pega as características das armaduras citadas por Paulo e fala: de manhã você tem que colocar o capacete da salvação, você tem que tomar a espada do Espírito, aí você tem que fazer uma oração. Eu coloco na minha cabeça o capacete da salvação, eu tomo na minha mão a espada do Espírito. Sim, eu estou sendo irônico porque eu acho esse tipo de entonação ridícula, porque Deus entende como a gente fala, mas enfim. Não é necessário fazer esse tipo de coisa, gente. O que nós precisamos é agradar a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que traz essa força do poder de Deus para nós. Que aqui Paulo fala para que houvesse um entendimento ali, naquela sociedade e na igreja que estava naquela sociedade, o que seria essa força do poder de Deus, na qual Jesus andou e que é a nossa por herança. Essa força que Paulo fala que é como uma armadura. E ele usa o termo armadura de Deus. E quando nós vamos para Isaías capítulo 59, fala da armadura de Deus. E o livro de Isaías deixa claro que Deus usa a sua armadura a favor dos vulneráveis, a favor dos fragilizados. Então hoje, nesse vídeo, eu estou te dizendo: você quer viver uma vida em Deus, experimentando a força do poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo? E aí aqui começa a minha veia pentecostal, eu tô tentando me segurar, né, para não me emocionar, porque assim, eu sou pentecostal do tipo emocionado, mas tu quer viver aventura com o Espírito Santo? É isso aqui, gente, é vivendo em amor. Você quer ter experiência de como eu já vivi, até morto ressuscitar? Desculpa se você é de alguma convicção que não acredita em ressurreição, eu vi. Você quer ter esse tipo de experiência? Você quer ter a experiência de estar chateado muitas vezes com alguém e o Espírito Santo te dá força para você conseguir perdoar aquela pessoa em vez de dar espaço para um espírito? Porque se tem uma coisa que personificações da maldade, demônios são personificações da maldade. Se tem uma coisa que eles amam, você quer saber o que eles amam? Mágoa, falta de perdão. Você quer ter essa força do poder de Deus para conseguir perdoar alguém? Ama. Comece a amar aquela pessoa que eu odeio ou aquela pessoa que eu não consigo perdoar? Não, eu estou falando de todas. Se você ama um, você ama outro. Você começando a amar e vivendo em amor, você vai agradando o Espírito Santo. Vai chegar uma hora que você vai ver que o Espírito Santo destravou teu coração. Você perdoou e muitas vezes até enfermidades que estão no seu corpo por falta de perdão vão embora. Como diz essa série, Realidades Apostólicas. Eu estou falando sim de coisas espirituais, de coisas que muitas vezes não são tão fáceis de entender. Mas quando nós voltamos para o espírito do Evangelho, nós entendemos como, por exemplo, nesse conselho de Paulo, a igreja de Éfeso, para que eles andassem com a armadura de Deus. E como é que coloca a armadura de Deus? Orando no Espírito Santo. Jesus vivia com o Espírito, como diz João 3, com o Espírito sem medidas. Nós também temos o mesmo Espírito, só que a forma de andarmos nesse Espírito é em oração. E uma das formas, e eu vou dizer aqui o que creio, a principal é orando no Espírito. E sempre que perceber compaixão, perguntar ao Espírito Santo, como é que eu faço? Porque o fundamento do Evangelho é amor no Espírito Santo. Você quer amar direito, só o Espírito Santo vai poder te ensinar. Ou você quer andar desarmado no mundo que está em guerra, ser afetado o tempo inteiro, de repente está doente de novo porque estava magoado, um demônio entrou, tomou a sua saúde. O que você quer viver? Quando você vive em amor, você passa a se conhecer. Se você não consegue entender tudo que eu disse aqui, ouça outras vezes. Pega um caderno, pega uma Bíblia, rabisca, dá um jeito de abrir a sua mente para a realidade celestial. Você não está nessa terra simplesmente como uma pessoa que é um civil, como uma pessoa que é um cidadão. Você está nessa terra em Cristo. Isso te coloca no meio de uma guerra.
E essa guerra não é uma guerra ideológica. Essa guerra não é uma guerra anti-ideologia. Essa guerra é uma guerra espiritual. Bruno, traduzo. É uma guerra para não parar de amar. E para viver tendo experiências com o Espírito Santo. E tendo experiências com o Espírito Santo, gente, é impossível ter experiências com o Espírito Santo e mesmo na mais profunda dor não ter a mais profunda alegria. É impossível. Termino esse vídeo te convidando, dizendo para você, o Espírito Santo quer tomar a tua vida. Jesus quer viver através de você. Jesus que andou nessa terra na força do poder de Deus, Ele quer viver através de você por meio da atuação do Espírito Santo. Então se você está aí do outro lado e vive uma vida cheia de mágoa, uma vida cheia de rancor, uma vida que entristece ao Espírito Santo, eu te convido agora a tirar toda essa armadura da carne. Essa armadura porque mágoa arma. Mágoa deixa a gente armado. Gritaria deixa a gente armado. Insulto deixa a gente armado. Maldade deixa a gente armado. Amargura deixa a gente armado do que não deve estar armado. Que é como Davi, que quando Saul falou, toma a minha arma para enfrentar o gigante, ele falou, isso não me serve. Eu vou com a confissão do nome de Jesus. Eu vou pegar aquelas pedras que simbolizam Jesus e vou tacar na cabeça desse Golias e ele vai cair por terra. Esse gigante que está na sua frente, muitas vezes prevalece contra você. Sabe por quê? Porque no meio dessa tua guerra espiritual, o que você está pegando são as tuas próprias armaduras. Que Saul, que simboliza aquela parte ruim da nossa humanidade, não vou entrar nesse quesito, não estou falando mal de Saul, não é nada disso, gente. Só estou querendo dizer que o rei Saul, dentro desse contexto, dessa explicação, simboliza a nossa parte humana maldosa. Se você quer se vestir dessa sua parte, você vai continuar perdendo. Hoje eu te convido, vamos viver e vencendo em amor e tendo experiências com o Espírito Santo. E se você der créditos à mensagem do reino de Deus que está sendo falada aqui agora, pode se preparar que você vai viver o que você nunca viveu na sua vida. Você pode ser uma pessoa que tem problema com depressão, você pode passar por qualquer coisa. Mas a partir do momento em que você começar a viver no Espírito, em amor, você vai começar a perceber que você vai passar a vencer em amor. Você vai passar pelas tuas dificuldades e passando pelas tuas dificuldades você vai achar significado na vida. Gente, é isso, porque já entrei na veia pentecostal, se deixar eu fico aqui falando até porque cabeça de pentecostal borbulha. Porque se tem uma coisa que a gente faz é pegar isso aqui, que é a Bíblia Sagrada, olhar para ela e falar, minha querida, a palavra de Deus é Jesus, mas você traz tanta informação valiosa. Viva em Cristo. Um beijo no seu coração. Eu vou tentar na próxima não me emocionar tanto, mas é que falando da realidade apostólica, das realidades apostólicas que temos por herança, e que é poder na terra, não tem como não se animar. Se você estava desanimado até aqui, não vou orar agora não, só vou dizer, seja tocado por Deus nesse momento, através da força do Espírito Santo, tá habitando aqui em mim, porque isso que eu tô fazendo de parar esse tempo todo para gravar, é atitude de amor. Então, por causa desse amor, eu libero essa força sobre a sua vida. Eu libero esse poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida agora o poder de Deus. Se estava enfermo, perceba que está curado. Se estava triste, comece a se alegrar. É isso. Beijo. Tchau, gente.